eu creio que tem a palavra que Deus nos deu, tem muito que ver com os nossos dias. Por favor, abra as suas Bíblias. Nós não vamos ler porque a passagem são 3 capítulos, porque nós vamos cumprir, mas eu creio que seria bom que vocês pudessem ter essas passagens em mão e essa semana pudessem ler. Começa no 2 Crônicas, começa o capítulo 33 e vamos até o capítulo 35. A história são dos últimos dias de Israel, do reino de Judá. Já o reino do norte havia sido destruído no ano 722. Agora nós estamos nos aproximando do ano 585, antes de Cristo, do ano 585, quando os babilônios vieram, invadiram a terra de Judá e levaram cativo todos os israelitas. Por 70 anos eles estiveram no cativeiro em Babilônia. Primeiramente vem o rei Manassés. O rei Manassés reinou em Israel por 55 anos. Foi o rei que reinou o maior tempo em Israel. No princípio do seu reinado, na verdade, a maioria do seu reinado, quase até o final do seu reinado, ele foi um rei mau. Ele edificou templos para os ídolos. Ele edificou dentro do templo de Israel, ele edificou um templo, uma porção, um altar para um Deus pagão. Na verdade, Manassés foi o pior dos reis de Israel. Mas chegando no final do seu reinado, Deus trouxe os assírios, que os assírios o levaram para a Babilônia, ou para parte da Babilônia, e lá ele teve um encontro pessoal com Deus. E ele pediu perdão a Deus pelo que tinha passado. E Deus permitiu que ele voltasse, tomasse o seu reino e começasse a desfazer tudo que ele tinha feito de mal. Infelizmente, o tempo era curto. Ele morreu e o seu filho Amon foi ao poder. Mas Amon tinha aprendido do seu pai, quando seu pai estava governando, estava fazendo as coisas que não devia, e por 2 anos Amon repetiu exatamente tudo que o seu pai tinha feito. Mas Amon ficou no poder muito tempo. Imediatamente ele foi morto, os seus próprios amigos tiraram a vida dele. E ascende ao poder um menino de 8 anos de idade. E quando nós estamos lendo a história de Josias, esse menino que começou a governar com 8 anos, no final dos tempos de Judá, quando a terra estava em completa desarmonia, quando a terra estava completamente contrária aos propósitos de Deus, quando Deus já tinha decretado: eu vou acabar com esse povo, esse menino vem ao poder, e de uma maneira muito especial, ele se entrega completamente nas mãos de Deus. Um dia ele diz para o sacerdote: eu quero que você vá, limpe o templo, comece a organizar as coisas, porque nós vamos levar este povo a ter um encontro com Deus. E sabe que lá no templo, o sacerdote Uzias, limpando o templo, sabe o que ele encontrou? Encontrou um rolo da palavra de Deus. Se crê que este rolo era o Pentateuco, ou talvez só Deuteronômio. E o Uzias pediu a Safã que, por favor, leve essa porção da Bíblia diante do rei. E quando o rei leu o que estava na palavra de Deus, disse que o rei rasgou suas vestes, colocou saco e cinza sobre ele. E ele então decretou que todo Israel ia mudar de vida. E, meus amados, foi
o maior avivamento que Israel pôde aproveitar. Nos seus últimos dias, foi aí então que Deus permitiu que alongasse um pouquinho mais a destruição de Jerusalém, a destruição de Israel. E é justamente, amados, sobre esta passagem que eu gostaria que vocês pudessem ver, porque para mim existe alguma coisa especial nesta passagem para os nossos dias. Eu creio que esta é uma história, uma das mais fascinantes histórias do Novo Testamento. É como o Espírito de Deus penetrou em Israel e trouxe um avivamento verdadeiro. E por que isso? Porque um menino, um jovenzinho, estava disposto a pagar o preço, qualquer que fosse esse preço. Como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que isso aconteceu porque este menino, desde a sua tenra idade, se dedicou ao Senhor. Como foi que ele se dedicou? Eu estou pensando que Manassés nos seus últimos dias, Manassés nos seus últimos dias, ou Manassés nos seus últimos dias, ele tinha ido à Síria, tinha se convertido, e agora, na sua idade bastante avançada, ele sentava o seu netinho no seu colo para contar ao seu netinho as dificuldades que ele teve, as coisas erradas que ele fez, e como Deus tinha dado um castigo tremendo a ele. E agora ele pôde contar a Josias: Josias, tenha cuidado, porque esse Deus que nós estamos adorando, esse Deus de Israel, não se pode brincar com ele. Nós não podemos ficar enganando a este Deus que nós somos uma coisa que não somos. Nós não podemos estar fazendo as coisas erradas. Josias, preste atenção a essas coisas. E ele começou desde a sua infância a colocar essas coisas na cabeça. Interessante que poucos dos reis de Israel, a Bíblia fala quem foram suas mães. Mas no caso de Josias, sabe quem diz quem foi a mãe de Josias? Disse que a mãe de Josias era uma mulher chamada Jedida, e ela era muito especial na vida de Josias. Interessante que todas as vezes na Bíblia que a mãe é mencionada de um rei, é porque aquele rei foi um bom rei. E a razão que está mencionando a mãe é para informar a importância daquela mãe na vida daquela criança. E certamente Jedida era uma mulher que pertencia a Deus, e começou a colocar na mente do seu filhinho, ainda que seu pai Amon fosse tão perverso, ela começou a colocar na vida do seu filhinho a importância do temor ao Senhor. Gostaria, amados, que nós pudéssemos ver que importante nós somos para a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Por 20 anos eu tive a oportunidade de entrevistar candidatos para missões, e uma atrás da outra, amados, uma atrás da outra, vidas que eu podia ver, se eu pudesse dizer, vamos olhar essas vidas do ponto de vista sociológico, vamos olhar essas vidas do ponto de vista psicológico, seria impossível que aquelas pessoas pudessem ser missionários. Mas quando eles contavam a história, eles começavam a contar a história do avô e do avô, que o avô e o avô começaram a levá-los para a igreja, e lá na igreja eles se converteram. Jovens que nasceram em casas onde o pai foi divorciado 2, 3 vezes, a mãe divorciada 2 ou 3 vezes, tinham filhos dele, dela e deles. Não obstante, os avós começaram a cuidar dessas crianças, e hoje estão no campo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Como foi bom ouvir alguns testemunhos de pessoas que as mães
ainda que casaram com homens que não tinham nada a ver com o Evangelho, homens que estavam envolvidos em drogas, homens que estavam envolvidos em bebidas. Essas crianças foram cuidadas pela mãe, e a mãe, tocando na vida dessas crianças, começou a falar de Jesus Cristo, começou a falar da importância do Evangelho, e agora eles estão no campo missionário, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo em muitas partes do mundo. A primeira coisa, amados, que eu vejo dessa história é a importância dos avós, a importância dos pais na vida de um jovem que Deus pode usar para trazer o maior avivamento que Israel experimentou. Como é que isso aconteceu? Como é que esse avivamento aconteceu? Diz a Bíblia que Josias pediu a Ilquias que fosse limpar o templo, e Ilquias começou a limpar o templo, e sabe o que ele encontrou? Encontrou a Bíblia. Encontrou a porção da Bíblia. Já pensou vocês perder a Bíblia dentro da igreja? É interessante que Maria e José perderam até Jesus dentro do templo. Aqui na igreja tem um lugar que chama Achados e Perdidos. E você vai lá numa mesa muito grande, vai lá nos Achados e Perdidos. Sabe que a maior porção de coisas que está em cima daquela mesa perdida? A Bíblia. A Bíblia. É até quando, não é? Perder a Bíblia na igreja. Infelizmente, amados, você sabe que nós estamos entrando num tempo dos Estados Unidos onde nós temos mais Bíblias que jamais tivemos. Bíblias em inglês, Bíblia em espanhol, Bíblias em tudo quanto é língua. Aqui nos Estados Unidos tem mais de 200 diferentes nações presentes aqui nos Estados Unidos. E tem Bíblia para todo esse povo. Em inglês nós temos tradução de King James, tradução moderna, tradução a Bíblia para homens, Bíblia para mulheres, Bíblia para casais. E sabe que português é a mesma coisa agora. Bíblia das mulheres, Bíblia dos homens, Bíblia do pastor, Bíblia dos diáconos. Agora nós temos Bíblia de todos os tempos. Mas nunca nós tivemos tão pouco conhecimento da Bíblia como nós temos hoje. Nos anos de 1955, esse país experimentou dos seus grandes avivamentos. Sabe por quê, meus amados? Porque o povo começou a estudar a Bíblia. Foi quando a escola dominical mais cresceu. Foi quando a escola dominical chegou ao seu auge. Foi quando as pessoas vinham estudar. Os pais traziam seus filhos, os pais vinham estudar, as mães vinham estudar, as famílias estavam todos envolvidos no estudo da palavra de Deus, e por conseguinte, foi quando os Estados Unidos mais cresceu no Evangelho. Vocês sabem que em 1955 os batistas do Sul batizaram mais de 1 milhão de pessoas. Hoje, os batistas do Sul, 46 mil igrejas nos Estados Unidos, não estão batizando 200 mil pessoas. E tem igrejas que passaram o ano todinho sem batizar ninguém. Felizmente nós batizamos 5 pessoas. Mas igrejas que não batizaram ninguém. Por quê? Porque a única maneira que nós podemos aprender de Deus é através da sua palavra. E se nós não estamos interessados em estudar a palavra de Deus, jamais nós poderemos aprender de Deus. Eu tenho estado orando para que nós possamos conhecer mais a Deus. Mas a única maneira que nós podemos conhecer de Deus é através da sua palavra. O conhecimento de Deus não vem por osmose. Não é somente porque eu tenho uma Bíblia na minha casa, somente porque eu tenho uma coleção de Bíblias na minha casa. Eu tenho uma coleção de Bíblias na minha casa. Somente porque eu tenho uma coleção de Bíblias na minha casa não quer dizer que imediatamente todo o conhecimento bíblico vem para a minha vida. Eu tenho que estudar a palavra de Deus.
estava lendo esta semana um artigo pelo pastor Exaltino, um grande escritor, e pastor também. E ele estava dizendo a importância do nosso país, do Brasil, voltar a estudar a palavra de Deus na escola dominical. Ele estava contando que aos 6 meses de convertido, ele teve uma entrevista com um sacerdote. O sacerdote veio visitá-lo na sua casa. E o sacerdote então começou a conversar com ele. E ele começou a dizer para o sacerdote as coisas que ele tinha encontrado na palavra de Deus. E ele disse: a única razão que um jovem de 14 anos, depois de 6 meses na igreja, pôde confrontar o sacerdote e falar com ele das coisas de Deus e se defender propriamente, por causa da escola dominical, onde eu estudei a palavra de Deus. Hoje nós queremos vir estudar a palavra de Deus onde? Hoje nós nem abrimos a Bíblia para ler. E uma das coisas que nós temos feito aqui nessa igreja é todos os domingos lemos uma porção da palavra de Deus, porque a maioria das pessoas não abre a sua Bíblia uma vez por semana para ler uma passagem da Bíblia. Como é que nós vamos aprender de Deus se nós não estudamos a palavra de Deus? O avivamento aconteceu em Israel porque encontraram a palavra de Deus, e a palavra de Deus se tornou central em Israel. Amados, o tempo chegou quando a palavra de Deus precisa se tornar central nesta igreja também. Não adianta que nós vamos trazer pessoas para estudar aqui, para vir à igreja, para estar conosco, se a palavra de Deus não é estudada. Não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Não é o pregador, não é a música, não é o louvor, é a palavra de Deus, a única que pode fazer uma diferença nas nossas vidas. Tem uma terceira coisa, e com isso eu termino, que vocês vão gostar que eu terminei. Bem, uma das coisas que essa história me faz sentir é que essa história me anima. É possível que nós tenhamos um avivamento. Falando nisso, vocês sabem, nós estamos já vai tocar às 11 horas da noite. Você entende a expressão 11 horas da noite? 11 horas da noite é a última hora antes da hora zero. E nós estamos chegando, amados, nós estamos chegando à hora zero. Esta semana nós vamos estar votando, ou alguns de nós que temos o direito de votar aqui, vamos votar. Vai fazer uma grande diferença o que nós vamos votar nesta semana. Nós temos que olhar não o nome da pessoa, não o partido da pessoa. Nós temos que olhar o que é que essas pessoas estão defendendo. Que passo nós vamos dar esta semana? Que passo nós vamos dar? Será que nós estamos interessados em nosso próprio benefício? Eu vou votar para ver o que eu posso ganhar. Eu vou votar para ver o que o meu povo pode ganhar. Ou eu vou votar para ver o que é que Deus tem para esse país? Será, amados, que o que Deus quer para esse país é que todos os anos mais de 6 milhões de crianças são imoladas no altar? Mais de 6 milhões de crianças desse país são imoladas no altar? É isso que nós queremos? Será, amados, que o que nós queremos votando nessa terça-feira, será que o que nós queremos nesse país é que nós deixemos que direitos humanos sejam dados a pessoas que não estão interessadas em direitos humanos, mas estão interessados no direito pessoal deles, que eu quero fazer o que eu quero? É isso que nós queremos. Esta semana
me tocou muito, porque ele chegou ao conhecimento. Ele chegou ao conhecimento. Pessoas, graças a Deus que não estão aqui, pessoas que ganham 11, 12 mil dólares por mês. 11, 12 mil dólares por mês. Que estão indo para o crossover, para dizer para o crossover, que não ganha o suficiente para ter médicos, para receber médicos e medicina grátis, tirando a oportunidade de outras pessoas que não ganham nada. Isso que é cristianismo, amados. Será que é cristianismo que eu vou ter uma criança nos Estados Unidos, eu estou ganhando bem, estou ganhando 8, 10 mil dólares, e vou lá para o departamento social para dizer que eu não tenho nada para que me dê leite e me dê dinheiro para me cuidar do meu filhinho, porque eu não tenho nada, quando na realidade eu estou ganhando 8, 10 mil dólares, tirando o direito das pessoas que não têm nada e precisam. É isso, amados, que é cristianismo. Será que é cristianismo? Será que é cristianismo que eu quero ter, porque eu quero ter o meu cartão verde? Então vou cooperar com a polícia, cooperar com a imigração, entregando os meus amigos que eu sei que estão aqui ilegais, para que eles sejam levados para a imigração e levados de volta para o seu país, e isso me dá o direito de ter um visto nesse país. Isso que é cristianismo, e depois vou fazer festa e dizer: olha o que Deus fez por mim. Se isso é o que Deus faz por uma pessoa, se o Deus que permite que uma pessoa entregue a outra pessoa, sem levar em consideração a família, sem levar em consideração as necessidades, se isso é o que Deus faz, amados, eu não quero saber desse Deus. Eu não quero saber desse Deus, porque o Deus que eu adoro não é o Deus que vai fazer uma coisa como essa. Eu agora vou fazer festa, eu vou fazer um culto de agradecimento. Olha o que Deus fez por mim, porque eu entreguei as outras pessoas, os outros crentes, as outras pessoas necessitadas, para que sejam mandados de volta para o país deles, para que eu tenha o meu visto. Nós estamos na hora zero. Na hora zero. Eu vou dizer uma coisa a vocês: a mão de Deus é pesada. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas quando eu olho a história de Josias, eu tenho esperança. A palavra de Deus ainda é força. A palavra de Deus ainda pode tocar nas nossas vidas. A palavra de Deus pode tocar nos nossos corações. Nós podemos ter uma transformação hoje. Hoje. Nós podemos começar a coisa de novo. Nós podemos começar a tirar essas coisas do nosso meio. Um avivamento. Um avivamento. Vai acontecer. Moisés disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se dedique completamente a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue completamente a Ele. Eu creio que Deus está buscando um jovem, um homem que esteja disposto a dizer: eu quero ser isso. E assim como Josias, Deus vai usar você para que um novo dia comece entre o nosso povo aqui neste país, e vai se estender até nós. Deus abençoe.